Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu espero que estejamos todos bem, né? Aqui está tudo bem, graças a Deus. O Senhor, como sempre, nos dando conforto, nos sustentando. Agradecemos os irmãos pelas orações e tenho a certeza que oramos pelos irmãos também todos os dias, né? Hoje nós vamos para a nossa escola bíblica dominical à distância, né? Bom seria se estivéssemos todos juntos, um olhando para o olhinho do outro, tendo aquele calor, aquele aconchego, né? De poder congregarmos. Infelizmente, não é possível, mas nós não podemos deixar-nos de congregar-nos no coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai estar falando com cada um de nós. Vamos orar? Por esta aula, nós vamos estar tendo um aulão sobre o livro de Filipenses. Presta atenção e vamos orar primeiro. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é lindo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Dá-nos o entendimento da Tua palavra. E agora, Senhor, quando nós vamos aprender mais sobre o Senhor, mais sobre a Tua palavra no livro de Filipenses, te pedimos, Senhor, dá-nos entendimento. E fala conosco individualmente, Pai. Que não fique apenas um conhecimento no intelecto, mas que venha, Senhor, realmente uma revelação ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos primeiro nos localizar aonde fica Filipenses, a cidade de Filipos, que a carta de Filipenses é endereçada à cidade de Filipos. Na primeira viagem missionária de Paulo, ver se eu consigo mostrar para os irmãos aí, ele não saiu da Ásia, né? Essa foi a sua primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária dele, ele já partiu para a Europa e entrou na Macedônia. Aí aqui está Filipos, a primeira cidade, quando ele saiu da Ásia, que ele veio para a Macedônia, é Filipos. Está vendo a setinha aqui? Pois então. Aí na terceira viagem missionária dele, foi em mais cidades, mas ainda ele visitou Filipos, né, para poder, e daí ele avançou para cá, perdão. Ele avançou para outras cidades, mas novamente ele visitou Filipos, confirmando as igrejas que ali tinham ficado plantadas. O livro aos Filipenses, aliás, Filipos era uma pequena cidadezinha romana, né? E é colônia da província da Macedônia, ao nordeste da Grécia. Ela era situada a mais ou menos 15 quilômetros do litoral do Mar Egeu, né? É onde se atravessava da Ásia para a Europa. E era uma cidade de localização estratégica, porque por ela passava a via Egnácia. Lembra que os romanos construíram estradas durante todo, né, em todo o seu território. E havia a estrada Egnácia que passava por Filipos. Então, passava no sentido leste-oeste, e ela, no caso, ficava numa localização estratégica por causa dessa estrada romana, né? Ela foi a primeira cidade da Grécia a ouvir as boas novas de Cristo, anunciada por Paulo na segunda viagem missionária, como nós já dissemos, né? Alguns dizem que mais ou menos 6 anos mais tarde, na sua viagem missionária, sua segunda viagem missionária, perdão, na sua terceira viagem missionária, Paulo tenha visitado novamente Filipos. E há quem diga que ele jamais voltou a visitá-lo. Quem acha que ele visitou, usa Atos no capítulo 10, verso 1 a 6, né? Mas alguns usam Timóteo, né? Lá 1 Timóteo 1 a 3, para dizer que ele não visitou. Esta carta foi escrita mais ou menos entre 50 e 60 depois de Cristo. Alguns dizem que ele estava já preso em Roma, né? E que depois ele foi solto. Outros dizem que não, já foi a última prisão dele. Então, não importa. O importante é que ele escreveu uma carta que chegou até nós e que é muito importante para a nossa edificação, para a nossa fé, né? Enquanto ele estava preso, ele recebeu
da igreja de Filipos uma oferta para as suas necessidades. Lembrando que os prisioneiros, prisões de Roma, essas de hoje são consideradas, tipo assim, 3 estrelas em relação àquelas, né? Hoje tem nutricionista, temperatura ideal, cardápio feito, né? Mesmo com todas as condições execráveis que tem as prisões de hoje, mas naquela época era um pouco pior. Então, era uma sopa feita de alguma coisa, não existia batata, lá não se conhecia batata, e então era uma água feita de legumes, uma sopa feita de legumes, normalmente de folhas, com pão velho, era a comida. Então, quando esse prisioneiro, vamos dizer assim, caía nas graças dos soldados, eles permitiam que pessoas levassem comida, roupa, né, produtos de higiene pessoal para esse prisioneiro. E no caso, a igreja de Filipos mandou, através de Epafrodito, essas coisas para Paulo, numa oferta. No caso, ele não diz se é em dinheiro ou não. Se é em dinheiro, como havia ali onde ele estava alguns irmãos, provavelmente esses irmãos estavam dando assistência a ele através desta oferta. Certo? Então, agora nós vamos ler, primeiro, vamos começar na nossa liçãozinha, lá na revistinha, pega a sua revistinha e vamos começar lá na lição 10, né? Vamos começar em Filipenses capítulo 1, vamos logo para o versículo 12, né? Paulo, apesar do sofrimento que ele estava, ele não prestava atenção naquele momento, mas ele estava prestando atenção no foco aonde ele queria alcançar, tinha um alvo, né? A revistinha indaga logo no início, diz assim, ó, como lidar com o sofrimento. Tem sido uma das indagações mais preocupantes da vida. Como entender as causas do sofrimento? Como diferenciar a natureza da dor se por negligência ou por entrega ao Evangelho? Então, Paulo escreve aos Filipenses, estando preso, e ensina aos crentes que a dor, mesmo que seja legítima, né? Você tem todo o direito de sofrer a dor, de doer e dizer que está doendo, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então pode trazer um benefício para o reino. Então o alvo de Paulo era o reino. E é isso que nós vamos estar vendo. Lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 12, ele diz assim, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Então, o sofrimento não desviava Paulo do foco principal, que era, o foco principal da sua vida era o cumprimento da sua missão de pregar, evangelizar, proclamando o Evangelho. Esse era o foco dele. Ele não permitia que nada, absolutamente nada, o impedisse de sair desse foco. Então, não importava o sofrimento, não importava os obstáculos, não importava os impedimentos, as oposições, ele permanecia forte, firme neste propósito. Alguns líderes romanos pensaram até que a prisão de Paulo iria refrear o avanço do cristianismo. Mas alguns fizeram foi tomar mais fôlego, mais força e pregar. Outros pregavam, tipo assim, julgando que assim acrescentaria sofrimento a ele, ao dizer, porque Paulo me aliciou, e essas bobagens aí. Mas o importante é que Paulo, mesmo na prisão, ele testemunhava, porque esse era o seu compromisso com Cristo. Então, a toda a guarda pretoriana, ele pregou, provavelmente aos seus companheiros de prisão também. Então, nada calava Paulo, nada, ninguém impedia Paulo de cumprir o propósito dele, que era pregar o Evangelho. Ele era um missionário, mesmo que preso, ele era um missionário. No verso 20 do capítulo 1, ele diz, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Muitas vezes, aliás, nos dias de hoje, tem-se medo do sofrimento, tem-se medo da dor.
tem medo da morte. Deus me livre. Aliás, agora principalmente, né? Vai morrer. Tem pessoas literalmente entrando debaixo da cama de medo de ser contaminado e morrer. E Paulo não tinha esse medo. Nós estudamos a história de Paulo, nós vemos que ele se expôs a doenças, a salteadores, a feras. Por quê? Ele tinha um alvo. E o alvo dele nada o impediria. Então a vitória dele não era uma vitória pessoal, era uma vitória do reino. Então ele transcendia aquele sofrimento para avançar, para que o reino avançasse, para que Jesus fosse pregado, para que Jesus fosse conhecido pelo maior número possível de pessoas. Então ele tinha essa convicção, esse compromisso com a verdade. No versos 20 do capítulo 1 até e o 11 do capítulo 2, ele diz assim, ó, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. E toda língua que confesse Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse era o alvo dele. Essa era a vitória dele. Então, a vida do crente, eu já estou lá na página 48 da revistinha, no final do primeiro parágrafo, diz assim, a vida do crente precisa exaltar o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Isto faz-nos viver a vitória apesar do sofrimento. Quando não se almeja a vitória pessoal, o sucesso pessoal, aliás, diga-se de passagem, o evangelho da redenção não é o evangelho do sucesso. Tem diferença. O evangelho da redenção, então, é como um soldado que está nas trincheiras, está sofrendo, passando fome, frio, às vezes adoecendo, mas ele tem aquela convicção que ainda que ele morra, o exército dele vai vencer. Então ele tem um alvo. O alvo dele não é ser herói, o alvo dele é vencer, o seu país vencer, o seu exército vencer. Então não era algo individual, pessoal. Era algo para que todo o reino realmente fosse engrandecido. É uma coisa para se pensar. Não podemos entrar nos detalhes, questão de tempo, né? Coisa chata essa. Mas, infelizmente, é assim que acontece. No verso 17 e 18 do capítulo 2, ele diz assim, contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós, e também pela mesma razão. Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Este é um dos paradoxos do cristianismo. Não incoerência, tem diferença. Então, em paradoxo, é duas coisas que caminham juntas e nunca se cruzam. Em incoerência, se faz uma coisa e faz outra, que é bem diferente. Então, esse paradoxo, que não é uma contradição, alegria quando se chora, alegria quando há dor, alegria quando os ventos são contrários, alegria quando houver ameaça de morte por fidelidade a Jesus. Se hoje você fosse preso por amor a Jesus, você resistiria bem, ficaria preso, mesmo com todas as angústias. Mas às vezes nós não percebemos que nós estamos presos pelo medo, presos pela insegurança, presos pela pressão, pelo sistema mundo que te incentiva a querer mais, a buscar mais, a ter um poder aquisitivo, um poder maior de compra. Essa é a pior prisão. Porque quando o corpo está preso, a alma e o coração estão livres. Mas a pior prisão é quando a alma e o coração estão presos. Então, todos nós precisamos da libertação de Jesus, dessas prisões que, como algemas, algemam o nosso coração, a nossa alma e o nosso pensamento. Agora a gente vê sobre isso, né? Então, quando temos com quem falar nossas dores e compartilhar, perdão, deixa eu só voltar aqui um pouquinho.
No verso 25 do capítulo 2, ele diz assim, ó, contudo achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviaste para me socorrer nas minhas necessidades. Ninguém caminha sozinho. Não adianta nós querermos segurar a onda sozinhos, sofrer as nossas dores sozinhos. É muito bom quando a gente tem alguém que a gente possa ligar ou que a gente possa sentar e dizer, irmão, tá doendo muito. Ora comigo. Eu quero compartilhar com você o que eu estou passando. E Paulo se sentiu muito bem quando Epafrodito vem com a igreja, compartilha com ele do sofrimento dele. E esse Epafrodito, que vem como representante da igreja, o dá apoio. Não aquele apoio financeiro, mas o apoio da alma, o apoio ao coração, o apoio ao dizer assim, você não está sozinho, eu estou aqui com você, a igreja toda está orando por você, todos nós estamos orando e nós estamos pregando e nós estamos trabalhando, nós não estamos parados, nós não estamos com medo. Então isso sente, pô, peraí, a minha dor não é vã. Provavelmente, lógico que a gente está, né, no terreno das hipóteses, mas é sempre bom a gente saber e poder contar com alguém. Não com lamúrias, lamentações, lambendo as feridas. Ai, coitadinho de mim, Deus me abandonou, Deus não se importa. Espera aí. Se você chegasse para Deus e dissesse, Senhor, me dá o melhor, ele diria, eu estou te dando o melhor. Porque o alvo não é o meu crescimento pessoal, é o crescimento do reino. É o crescimento do reino. Então, você é um soldado, nós somos um soldado nas fileiras de Cristo. Então, se você não ocupa o seu lugar nessa fileira, o seu lugar está vazio. E talvez alguém que está atrás, na frente ou do lado, está mais exposto a ser atingido porque você não ocupou o seu lugar. Isso não é metáfora. Isso é real. Então, isso foi muito bom para Paulo saber que mesmo na prisão e na dor tinha amigos. Conclusão desta lição. Quando sofrer, avalie o seu sofrimento, a natureza da sua dor. Seu sofrimento está relacionado à sua fé ou a alguma negligência. Epa, aqui agora nós temos um problema. Mas negligência, eu vou no culto, eu entrego os meus dízimos, eu vou na quarta-feira na reunião de oração. Então eu não sou negligente. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, às vezes, você não está falando de Jesus para o seu colega. Não é para aliviar a dor e o sofrimento dele, não. É para que ele possa estar livre das chamas eternas. É para que ele seja salvo. Nós temos a mania de usar o evangelho apenas como consolo para o coitadinho que está sofrendo e não temos o compadecimento daquele que está indo para o inferno. Quantas pessoas você conhece que a Covid levou e que estava perto de você e você nunca falou de Jesus para ela? Isso te incomoda? Se não te incomoda, deixa eu te contar um segredo. Vai para a beira da tua cama, pede perdão ao Senhor e diga, Senhor, manda vidas para eu falar de Jesus para elas. Tá. Então vamos para a próxima lição da revistinha A11. Então aqui diz o alvo a ser alcançado. Quem não tem meta, quem não sabe aonde quer chegar, não sabe que caminho escolher. E aqui diz, né? Quem não tem meta não sabe para onde ir e pode se frustrar mais facilmente. E Paulo tinha uma meta. Quando ele se converteu a Jesus, ele entendeu perfeitamente a lição que lhe fora confiada. E essa lição era ser um pregador, especialmente aos gentios. Plantar igrejas, ensinar os crentes a se firmar na fé. Tanto é que as igrejas que ele não pôde visitar, ele mandava cartas. Ele deixava ali cooperadores, diáconos, bispos,
tomando conta do rebanho, para que o rebanho não ficasse avulso. Em Filipos, por exemplo, ali tinha gentios, eram gentios. E ele estava ali mandando uma carta para confirmar a igreja. Vamos ler o verso 1 e 3 do capítulo 3 de Filipenses. Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com estes cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Nós estamos numa época em que, por exemplo, você não precisa parar e fazer como eu, pegar um monte de bíblias e dicionários e um monte de coisas, né, para poder fazer estudo. Basta ir lá no Google, estudo sobre Filipenses, vai sair trocentos. Muitos pecadores. Que você nunca ouviu falar, você não sabe como ele vive, de onde ele vem, nem para onde ele vai. O fato é, tem pregadores. Certo dia eu ouvi alguém dizer, nossa, eu ouvi uma pregação mais trimbão, mais maravilhosa. Eu falei, é mesmo? E sobre o que foi a pregação? Ai, rapaz, eu não lembro, mas a pregação foi boa. Se não edificou, não foi boa. Se não falou ao meu coração e ficou ali gravado, incomodando, não foi boa. Não foi o Espírito Santo de Deus quem estava usando aquela pessoa. E muitas pessoas, hoje em dia, estão ouvindo esses pregadores. Estão aprendendo errado. E Paulo chama, sem cerimônia nenhuma, esses pregadores de cães, de maus obreiros. E da circuncisão que Paulo sabia identificar muito bem, aqueles que podiam fazer mal aos crentes. Então, Paulo sabia identificar pela pregação quem eram esses pregadores, esses maus obreiros, inexperientes, cheios de teologias, teorias, achismos. Tem coisa que a gente ouve que chega, dói o ouvido. Como diz o mundo, né? É melhor ouvir certas coisas que ser surdo. Mas, sinceramente, às vezes a gente louva a Deus por ouvir, mas pede, Senhor, para ter misericórdia, para a gente não ser obrigado a se submeter a certas coisas. Então, líderes fingidos que pareciam querer o bem do rebanho, né, mas os seus ensinos denunciavam que eram maus obreiros. Eles não queriam o bem do rebanho, eles queriam ter um rebanho, ser o líder, ter o controle, mas não edificar aquele rebanho. Não realmente apacentar, estar falando aquele rebanho de forma que aquelas pessoas crescessem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e pudessem sair, enfrentar sofrimentos, enfrentar dificuldades e não voltar atrás na sua fé. Era disso que Paulo estava falando. Vamos adiante. No capítulo 3, verso 7 de Filipenses, ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Jesus. Aqui tem um pontinho, uma palavrinha que está esquecida no nosso meio, que chama-se renunciar. Paulo tinha tudo, tinha poder, bom salário, autoridade, ele era o cara. Ele era o cara e ele abriu mão de tudo, todos esses valores que eram tão importantes para a época. Renunciou por amor a Jesus. Ele perdeu para ganhar. Ele não foi lá orar e pedir a Deus para converter o coração dele, não. Ele amava aquela situação. Ele gostava de ter aquela autoridade, aquele poder de chegar e o povo tremer. Mas ele renunciou. Renunciar quer dizer abrir mão de algo que eu amo, que eu gosto, mas eu vou renunciar, porque eu tenho uma causa mais importante agora para poder cuidar. Não é uma questão de que eu goste, não. Eu entendo a necessidade de que isso não vai contribuir, não vai ajudar na causa do Evangelho.
Volto a falar. Paulo está dizendo aqui claramente, não é a busca de sucesso pessoal, mas é a busca para o engrandecimento, para a ampliação, para que o reino seja expandido. Então, ele abre mão do pessoal em favor do coletivo. E esse coletivo é o corpo de Cristo na Terra. Interessante, né? E por isso que lá, preso, se submetendo a humilhações, alegre. Eles podem me prender, não tem problema não. Mas a palavra não está presa. Pessoas estão ouvindo, pessoas estão pregando, igrejas estão crescendo e se fortalecendo. E aquele obreiro que eu deixei lá em tal lugar, que já fortaleceu aquela igreja, já mandou obreiros para outro lugar e já tem outra igreja funcionando. Então, esse era o alvo de Paulo. E nós tivemos o privilégio de conhecer da geração passada muitos obreiros que também tinham essa paixão. Mas isso aí também é outra história. Certo? Vamos avançar. Então, vamos ver o verso 13 do capítulo 3, que diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Então, Paulo não era saudosista, não ficava com saudade. Ai, aquele tempo era bom. Nossa, naquele tempo eu tinha uma roupa bonita. Nossa, quando eu trabalhava naquele lugar eu tinha um status. Nossa, como eu morava em tal lugar. Ai, quando eu era criança era tão bom. Legal, foi bom. É bom ter saudade. Saudade é um dom que Deus deu pra gente, para que a gente possa cultivar boas memórias, e são essas memórias que nos fazem bem, que nos fazem ser pessoas, acrescentar, crescer como pessoas, né? Nós vamos nos compondo enquanto ser humanos sendo construídos. Mas o saudosismo não. Saudade é bom, saudosismo não. Quem anda, dirige olhando para o retrovisor, não vai para lugar nenhum. Mas pode acontecer é bater, né? E se andar de ré, o perigo ainda é maior. Então, ele jamais olhava para trás. Ele sabia que ele tinha tomado uma decisão. E o que tinha ficado para trás não fazia mais diferença, não fazia importância. Porque ele tinha renunciado, não foi tirado dele. Ele abriu mão do que ele tinha, das posições de quem ele era, para avançar em Jesus Cristo, no conhecimento, na graça, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quem vive no passado, com lamentações, não tem tempo para olhar para o que está à frente e perseguir o grande alvo da fé. O passado pode causar paralisia espiritual. Eu diria que mais que paralisia, simplesmente a pessoa diminui. Ele perde a forma como cristão, né? Então vira uma ameba. Aí sim também é outra história. No capítulo 4 de Filipenses, no verso 6, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. A ansiedade é a falta de fé e alimenta a incredulidade. A gente não está falando da ansiedade e enfermidade, que existe uma enfermidade de ansiedade. Nós estamos falando da ansiedade, que é aquela que, meu Deus, o que eu vou comer? Meu Deus, será que a Covid vai me pegar? Meu Deus, será que eu vou poder trabalhar? Será que quando eu voltar, terminar esse confinamento, eu ainda vou ter meu serviço? Meu Deus, será que a vida vai voltar ao normal? Então, de repente, você vai criando uma ansiedade que vira uma enfermidade mesmo, vai acabar adoecendo, né? E isso vai trazendo desequilíbrio e alimenta a imaturidade emocional e espiritual. Quanto mais você fica ansioso, preocupado com o dia de amanhã, mais ansioso, mais desequilibrado você fica. E o que Jesus disse? Deixe que o amanhã cuide de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, preocupe em viver hoje. Amanhã vai chegar. Aí você vai preocupar com o amanhã. Você não sabe o que amanhã vai te trazer, né? Todo mundo quer brincar de guru. Vamos tentar adivinhar o que vem amanhã. Eu tenho uma novidade para você.
Só o Senhor sabe o que vem amanhã, tá? Então, para com essa brincadeira, viva hoje, confia amanhã na mão do Senhor, que com certeza, seja lá o que amanhã trouxer, o Senhor está com você e vai te preparar para vivê-lo de uma forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz para não vivermos ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, na prática, é uma maneira de dizer que Deus não cuida, não toma providências, que Deus não faz. Então, está dizendo assim, Deus, eu não confio em você, por isso que eu estou preocupada. E se Deus não fizer? E se Deus não operar? E se Deus? E se Deus? E se Deus? Deixa eu te contar uma história. A palavra do Senhor diz, se não me engano, em número, diz assim, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não o fará? Então, Deus não é como nós, ele não mente, ele não muda de ideia. O plano dele não mudou. Tá? Jesus vai voltar. O plano dele é o evangelho ser pregado a toda criatura. E se for preciso que nós passemos por enfermidade, por prisões, seja lá o que for, por necessidades, com certeza, isso não é porque Deus está nos punindo, é porque faz parte do todo que é o avanço do Evangelho. Mas como o meu sofrimento vai ajudar? Isso não é problema seu, é problema de Deus, tá? Então sofra com dignidade, busca o Senhor forças e peça a Ele para te mostrar o sentido de tudo isso. Vai ser legal, você vai ter uma experiência incrível. E ele diz que os nossos pedidos devem ser colocados diante de Deus pela oração e súplica. E nesse ponto surge algo especial, com ações de graças. Então, a ação de graça faz a gente focar melhor. Então, Senhor, eu te louvo porque eu sei que o Senhor está no controle. Então, eu vou continuar aquilo a que eu me propus porque eu sei que o Senhor não falha. E isso só vai durar enquanto o Senhor quer que dure. Deus ainda é soberano, ainda está no controle das circunstâncias, ainda está no controle do tempo. Tá? Lembra disso. Ele é absoluto. No capítulo 4, verso de 8 a 9, controle seus pensamentos. Alguém disse, mas eu não posso controlar meus pensamentos. Não? Que pena. A Bíblia diz que pode. Então, se você de repente está focando muito na coisa ruim, vai lá, pega um versículo bíblico que fala sobre aquilo, prega no espelho da penteadeira, no armário do banheiro, em cima do fogão, no armário da cozinha, prega na sua testa. Mas memorize esse versículo para que você, quando começar a ficar ansioso, lembrar, peraí, o Senhor vai cuidar de mim. Peraí, tudo vai ser debaixo do controle de Deus. Deus ainda está no controle. Tem um versículo, se não me engano, é 1 ou 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, acho que verso 16, que diz assim, o próprio Senhor da paz vos dará paz em todo o tempo, de todas as formas ou em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos. Paz em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Olha que privilégio que nós temos. Enquanto estamos ansiosos, fatigados, preocupados, nós estamos dizendo para Deus, Deus, o Senhor não merece minha confiança, pode deixar que eu faça melhor que o Senhor. E sabe o que é pior? Ele deixa. No verso 12 e 13 do capítulo 4, ele diz assim, sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importam as circunstâncias, temos o nosso Deus que cuida de mim. Podemos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Normalmente os pregadores da prosperidade dizem, você pode ir lá e comprar um carro, prestação, você vai, Deus vai te dar, você pode. E Paulo não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, você pode todas as coisas, você pode, não importa se está
faltando, não importa se tem fartura, até mesmo na privação, você pode resistir, ser forte, não deixar as circunstâncias fazerem a sua fé se enfraquecer, definhar a sua fé, impedir a sua experiência com Deus, te afastar de Deus. As circunstâncias não podem mudar o seu foco, se o seu foco é o Evangelho, se o seu foco é dizer para Jesus, Jesus, eu te amo e eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Então, nada, nem ninguém pode impedir isso. Porque é o Senhor que te fortalece e você vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Em todas as circunstâncias, Deus fortalecia Paulo. E isso não é apenas uma retórica. Vai lá estudar a história de Paulo. Vê por onde ele passou. Quantos quilômetros ele andou pelo deserto? Com desinteria. Com febre alta. Vai lá, dá uma olhadinha. Né? Então, Paulo tinha aprendido. Lembre-se, é um aprendizado. Ele aprendeu a ter alegria. Todos nós achamos que a alegria, ganhei um sapato novo, ganhei um carro, comprei um carro novo, estou muito feliz porque subiu o meu salário. Não é dessa alegria que ele está dizendo. Ele está dizendo você alegrar-se, porque aquilo que está acontecendo contribui para o reino. Porque o foco de Paulo era o reino, era as pessoas conhecerem Jesus. Volto a dizer, não era sucesso pessoal. Então a alegria dele não vinha de circunstâncias, mas vinha do relacionamento dele com Deus, ele perceber que estava avançando na causa que ele tinha escolhido. Essa era a sua alegria. E ele aprendeu a estar satisfeito, a ser fortalecido por Deus. Ele não estava a sabor das circunstâncias. E esse aprendizado tem muito mais valor do que muitas graduações. Tem pessoas que vão se preparar para pregar o Evangelho e faz 300 cursos, mas não passa pelo curso da cruz. E todos nós devemos passar pela cruz. Se não passar pela cruz, nós somos inúteis. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E aquele que faz a obra negligentemente, não tem valor algum para o seu Senhor. Certo? Então, assim nós encerramos o estudo sobre Filipenses. Perdoe não termos aprofundado mais por uma questão de tempo, porque senão vai ficar chato, né? Ficar postado aí assistindo eu falar durante mais de 40 minutos, mas que o Senhor use esse estudo. Vai lá, lê de novo, se for preciso, ouça de novo esse vídeo, vai lá, cutuca o irmão Inácio para poder acrescentar, para enriquecer, e assim o pastor, quando ele estiver de volta, nós continuamos orando para que ele realmente se estabeleça e ele volte, esteja bem, toda a sua família. Sentimos muito pela perda do seu pai, mas oramos muito para que Deus fizesse a vontade dele. Oramos pela sua mãe e pela sua família. E assim, na expectativa de que Deus faz o melhor, nós louvamos o Senhor pela vida do nosso pastor e sua família. E louvamos ao Senhor pela nossa igreja. Louvamos ao Senhor por cada irmão. Muito obrigado pelas orações. Que Deus nos fortaleça e nos dê a oportunidade de nos reunir de novo. Se não, lá no céu, o banquete está garantido. Vamos fazer aquela festa. Combinado? Deus abençoe, turma. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de estarmos aprendendo a tua palavra. Santo Espírito de Deus, grava no nosso coração e ensina-nos a ter aquele mesmo espírito de Paulo. Não buscar apenas, ó Deus, o sucesso pessoal, a satisfação pessoal, mas renunciar a essa satisfação pessoal, a esse sucesso pessoal, em favor da satisfação do Evangelho, do sucesso da pregação do Evangelho, em favor do Evangelho da redenção. Assim nós te louvamos agradecido, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados e nos cubra com as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. A graça e paz do Senhor Jesus aos irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Amém?